Boa noite, galera. Hoje eu vou falar um pouco sobre os paradigmas da programação. O que eu escolhi falar é sobre o paradigma orientado a objeto. O que seria um paradigma? Paradigma seria como classificamos a linguagem da programação. No caso aqui da orientada a objeto, temos vários objetos que o programador pega que interagem entre si. E tem vários outros paradigmas. Outros estão preocupados em classificar as classes gramatical, outros preocupados com os códigos, outro com o modelo da linguagem. Mas o que eu escolhi falar mesmo é sobre o paradigma orientado a objeto. Vou aqui mostrar um pouco, não sei se vocês vão conseguir ver aí, sobre o conceito desse paradigma que eu vou falar. A programação orientada a objeto é baseada na composição e na interação de diversas unidades de software, denominado objeto. O funcionamento de um software orientado a objeto se dá-se através do relacionamento e troca de mensagem entre objeto e esses objetos são classes. E nessas classes são comportamentos chamados de método. E o estado possível da classe são chamados de atributo. Nos métodos, os atributos são definidas as formas relacionadas com outro objeto. Bem, o que queremos dizer aqui? Estamos dizendo para a gente fazer uma linguagem antes aí orientada a objeto, temos que ter um modelo, né? E esse modelo é chamado de classe. Uma vez tem uma classe que seria o modelo que vamos escolher em fazer, por exemplo, queremos fazer uma caneta. O que temos na caneta aí? Na caneta ela tem cor, que no caso seria um atributo dela, ela tem tinta, ela tem tampa, no caso, cor, a tinta dela, a tampa, tudo isso seria os atributos. O que seria o estado? O estado a gente olha mais ou menos na tinta. Bem, a gente olha para a tampa, se tiver tampada, ela tem um estado de tampada. Se ela está fechada, ela está com estado de fechada. E a tinta? A tinta a gente vê lá, se tiver 50%, como podemos dizer que seu estado carga 50%. Isso é só um exemplo aí de como fazer um paradigma de linguagem orientada a objeto. No caso, o exemplo que eu dei aqui de fazer uma caneta e de que forma podemos fazer os tipos de linguagem. Bem, podemos fazer aí na linguagem de programação baseada. Temos várias linguagens aqui, ó. Temos aí, a que eu conheço aqui é o Java, C++ e Objeto Pascal. As outras aqui eu já vi, mas eu nunca fiz com elas. Smalltalk, Pinto, acho que é C6++, Homem, Adam, Euphrem e Simula. As aplicações. Vamos dar aqui um exemplo de aplicações.
Aqui temos um pacote, exemplo. Vamos fazer aí uma classe que seria o modelo. Vamos fazer uma conta, né? Aqui a conta tem uma string, inteiro conta, tem string, não, no caso string inteiro não, string seria caracteres, string descrição, dobre saldo, dobre limite, e isso tudo seria no caso a característica da conta, o que ela teria, né? E vamos também fazer aqui também a variável cliente nova, new, cliente nova, uma publicação boolean, saque, dobre o valor recebe o saldo mais o limite. Se caso for possível sacar, né? Ter limite, vamos falar aí verdadeiro. Se caso não for possível sacar, vamos botar falso. Depósito também é a mesma coisa aí, vamos fazer um depósito boolean, se for possível, no caso verdadeiro, a gente faz um depósito. Se caso retornar aí a falso. Temos aqui embaixo uma publicação de transferência também, que conta também, tem a transferência. Se a conta e transferência tem um valor, se no caso o valor dos saldos, do limite aí, do saldo for possível fazer, retornar uma verdadeira, se não, retornar falso. E quais são as vantagens que esse paradigma possui? Todas as vantagens de paradigma imperativo, entre as outras, alteração de um modelo, incorre das modificações de outro módulo. Enquanto mais um módulo for independente, maior a chance dele poder ser utilizado por outra aplicação. Bem, estamos dizendo aqui que as vantagens dos paradigmas quando um modelo for independente, maior a chance dele ser utilizado, né? A desvantagem, as formas de pensar relativamente são complexas. A programação orientada a objeto, até hoje ainda, não é bem compreendida ou usada pela maioria. Bem, podemos dizer que a desvantagem aqui que a programação no orientado a objetos não é tão fácil. Mais ou menos, não está dizendo que não é tão fácil, não é tão compreendida aqui pelas pessoas. Eu botei aqui embaixo aqui, chegar um pouquinho mais para frente para ver. Temos aqui pessoas. O que pessoas faz? Come, que no caso seria um método de pessoa, né? Seria uma classe. A pessoa come, anda e respira. Estou falando classe que antes de fazer a pessoa, teremos que ter uma classe, que no caso seria um modelo. E aqui embaixo temos